2, 1, foi. Boa noite, pessoal! Estamos na terceira live da campanha do Setembro Amarelo e hoje o tema dessa campanha é o cuidado em saúde mental em todas as idades. Antes da gente começar e eu apresentar as convidadas, eu gostaria de pedir para vocês que curtam essa nossa live e compartilhem, porque vocês podem estar ajudando várias pessoas e às vezes vocês nem imaginam o alcance que pode ter essas lives. Então, nesse mês de setembro, a gente está trabalhando a prevenção ao suicídio. Então, eu gostaria de pedir para vocês que assim é um assunto delicado e talvez pode ser o gatilho para algumas sensações, alguns sentimentos, algumas tristezas, algumas lembranças. Então, a gente gostaria de deixar bem claro que é muito respeitosamente que nós vamos trabalhar com esse assunto e nós sabemos a importância que é falar sobre esse tema. A gente sabe que tem muitos tabus, muitas dificuldades sobre o assunto e é bem por isso que a gente precisa falar e a gente sabe que a gente pode prevenir essas situações. Então, nesse mês de setembro, a gente está com uma série de lives, uma série de entrevistas nas rádios. Então, a gente fez uma parceria com Unimed, com ONGs, com a Rede Sobrevivência. Então, assim, são algumas entidades que trabalham também o tema saúde mental e que juntos nós estamos falando e trabalhando sobre a prevenção ao suicídio. Então, hoje as nossas convidadas são as psicólogas Camila Clavisso e Bruna Santoro. Eu estou então aqui com a Bruna Santoro e nós vamos falar um pouco sobre saúde mental em crianças e adolescentes. Então, gostaria de convidar vocês a convidar outras pessoas, pedir para que vocês convidem outras pessoas para que também possam acompanhar essas nossas lives. E lembrando que elas ficam salvas no site da Prefeitura, na página do Facebook da Prefeitura e posteriormente no YouTube também, para que caso vocês não consigam acompanhar hoje, vocês possam acompanhar outros dias e também indicar para outras pessoas. Então estamos aqui com a Bruna. Bruna, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bruna, a gente sabe que o tema em saúde mental, ele tomou cada vez mais espaço, né? Nos canais de comunicação, a gente ouve falar muito em saúde mental. Então, explica melhor pra gente o que seria a saúde mental. Ter saúde mental, Renata, é saber lidar com os nossos pensamentos, as nossas emoções, saber controlar os nossos impulsos e comportamentos. Todos nós temos problemas, mas o importante é saber a gente identificar e lidar com eles do nosso dia a dia. Então, todos nós passamos por situações que às vezes causam estresse no nosso dia a dia. Então, é importante a gente saber identificar, lidar e sempre que possível também pedir ajuda se necessário. E se esses sentimentos são comuns? Quando eu sei que a minha saúde mental ela está prejudicada? Quando um conjunto de emoções, sentimentos ou comportamentos começa a afetar com mais frequência o seu cotidiano, o seu dia a dia, afetando as suas relações, sua vida pessoal, como o seu comportamento na escola, suas emoções na escola, suas amizades e a relação com os seus familiares. E Bruna, em relação a isso, como que a família pode perceber ou como que a família pode ajudar a identificar essas mudanças? Identificar transtornos mentais na infância e na adolescência pode ser um desafio, tendo em vista que muitas crianças ou adolescentes, eles têm essa dificuldade de expressar os seus sentimentos, expressar as suas emoções. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice de crianças de 6 a 12 anos de idade diagnosticadas com depressão saltou de 4,5% para 8% na última década. Tá? E a gente pode ficar atentos a sinais que essas crianças vêm trazendo. O que pode causar isso na infância?
como por exemplo o abandono, o bullying na escola, a morte de um parente, abusos físicos ou psicológicos e mudanças bruscas no seu padrão de vida. Quando a gente traz esse assunto de mudanças bruscas no seu padrão de vida, a gente pode citar mudanças de cidades, mudanças de escola, separação dos pais, algo que mexeu com a rotina daquela criança, algo que afetou a criança naquele momento. E cada criança, ela é única, então cada uma vai ter um jeitinho diferente de demonstrar a sua frustração, demonstrar esse sentimento. Então, é importante que a família ou os responsáveis estejam atentos aos comportamentos da criança, se baseando no comportamento prévio de que algo não vai bem. E quando a gente fala no suicídio infantil, é um assunto delicado e é algo que é quase impossível de a gente acreditar que acontece. Então, a gente precisa estar atentos aos sinais, os pais precisam estar atentos aos sinais. E muitas vezes a criança, ela não vai usar a palavra suicídio. Muitas vezes tem crianças que não sabem o significado dessa palavra. Então, às vezes vem através de frases como eu estou angustiada com a vida que eu estou, eu quero sumir, eu quero desaparecer. Então, eu quero sumir, às vezes tem o mesmo significado da palavra suicídio. E são frases que a gente tem que ficar atento não só na infância, mas em qualquer faixa etária, né? Frases do tipo, eu quero desaparecer, quero sumir, eu quero descansar, quero ter paz. Essa pessoa está trazendo que ela está com um sofrimento, que ela está com uma angústia. Então, precisa ter um cuidado, um olhar a mais para essa pessoa, porque ela está demonstrando que ela precisa de ajuda. E nestes casos, alguns sintomas e sinais podem ajudar também a gente a identificar se essa criança está demonstrando, está tendo algum problema. Sinais como, por exemplo, se ela está com dificuldade na escola, se ela está com dificuldade em se concentrar, se essa criança está mais agressiva, se ela tenta se machucar com frequência, se essa criança se isola de amigos ou familiares, se essa criança tem dificuldade para dormir, se ela está tendo muitos pesadelos. E já na adolescência é uma fase de grandes mudanças hormonais e físicas e construção de personalidade. Então, comportamentos como o isolamento, desinteresse, pode ser habituais dessa fase, né? A gente considera sendo habituais essa fase de adolescente. Porém, é importante que os pais precisam ficar mais atentos e abertos a diálogo sempre com muito respeito, tá? Qualquer alteração de humor, choro excessivo, agressividade, raiva, se esse adolescente deixou de praticar atividades que antes eram prazerosas para ele, ele perdeu esse interesse, a culpa, a baixa autoestima, a automutilação, pensamentos pessimistas são sinais de alarme e merecem atenção e intervenção precoce e especializada. Bem interessante, né, Bruna, todos esses sinais e sintomas, né, que a família precisa observar, principalmente, né, essa parte infantil, mas no adolescente, porque o adolescente chega uma fase, as gerações vão mudando e eles vão tendo essas alterações todos, tem a fase da rebeldia, alguns têm essas situações. E como que seria para os pais, Bruna, diferenciar uma chamada de atenção com comportamentos que realmente precisam ser observados e atentados? Nessa parte, gera preocupação dos pais também, né? Porque tem o certo ponto de impor limites e o certo ponto de, não, mas ele tá precisando de uma atenção, tá precisando de um olhar a mais. Então, sempre quando acontece isso, essa dúvida, será que é algo real? Será que é para chamar atenção? A gente sempre previne. Quando tem essa dúvida, a gente sempre previne.
E falar sobre o suicídio na infância, Bruna, ele é um assunto delicado, né? E quase impossível de se acreditar, né? Ainda mais pelo termo, né? Que a criança não vai entender o termo do suicídio, né? Pois tem o julgamento de que criança não tem com o que se preocupar, criança só brinca, É uma criança fase boa, a infância, isso, né? aquela fase leve, que a criança não tem responsabilidades, não tem boletos, Exatamente. né? Não tem toda essa situação. Então, como lidar com isso? Então, a gente precisa sempre estar atentos a esses sinais, né? Como que essa criança, como que é o espaço dessa criança em casa para ela tá expressando as emoções, para ela tá falando o que ela tá sentindo, porque a criança ela precisa ser ouvida, mesmo no sentimento, mesmo na sua tristeza, ela precisa ser ouvida, precisa ser validada. E é algo que a gente tem que trabalhar muito na infância também, porque já é difícil para nós adultos saber lidar com as nossas emoções, saber lidar com os sentimentos que a gente está tendo naquele momento. Então imagina para as crianças. Então é importante a gente sempre estar falando com as crianças sobre as emoções, nomeando as emoções para elas irem identificando e sabendo que é algo natural. É natural a gente sentir medo, é natural a gente sentir raiva, é natural a gente ficar triste. Então a gente tem que acolher também essa criança e esse adolescente, né? Eu acho muito válida essa observação, né? Quando a gente vê as crianças até brincando, né? Às vezes elas têm umas reações de brigar com o coleguinha, ou então elas têm uma reação carinhosa, né? Então eu acho bem válido, né, a questão dos pais abordarem e perguntar como foi aquela situação, o que ele sentiu e tentar ajudar mesmo para que se expressem, né? Exatamente. E assim fica mais claro tanto para os pais poderem ajudar, né, quanto para as crianças também conseguir expressar e se entender também, né? Exatamente. E Bruna, você trouxe uma técnica para mostrar para os pais, alguma coisa nesse sentido? Sim, eu trouxe algumas técnicas para estar passando hoje para os pais, tá? Então é importante que a criança ela tenha esse espaço em casa para ela conseguir se acalmar, para ela se sentir confortável. Então pode ser até um ambiente na casa, no quartinho dela, com almofadas, tapetes, um local aconchegante. E se possível que tenha um adulto para estar guiando ela nesse processo. Então você vai pedir para a criança sentar numa posição confortável e ela imaginar que uma mãozinha ela está segurando uma florzinha e na outra mãozinha ela está segurando uma velinha. Então ela vai cheirar a florzinha e assoprar a velinha. Repetir essa técnica de cheirar e assoprar até que ela se sinta mais calma, tá? Essa técnica é para trabalhar a respiração, promovendo um momento para ela se acalmar, para daí conseguir abordar o assunto que às vezes deixou ela nervosa, deixou ela irritada, ou deixou ela triste ou com medo. Outra técnica muito simples é a técnica de encher balão, tá? É a técnica do balão. Então, se tiver bexigas de balão em casa, enquanto você vai enchendo o balão, você explica para a criança que assim como o balão, nós também nos enchemos quando estamos com raiva, quando estamos nervosos. Então, você vai puxar o ar e assoprar dentro do balão, repetindo até que ele fique cheio. Depois que o balão estiver cheio, você tenta esvaziar ele lentamente. Isso mostra para a criança a tranquilidade da respiração, a importância de estar respirando nesse momento, para daí também abordar esse assunto. Essas duas técnicas que eu falei é para trabalhar a respiração, para a criança se acalmar e assim a gente conseguir abordar o assunto que deixou ela naquele momento, com aquele sentimento de raiva, de tristeza ou angústia. E eu trouxe outra técnica aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, é a técnica do potinho da calma, tá? É uma ferramenta muito simples que dá para fazer em casa, um recipiente transparente com glitter, purpurina e aqui eu coloquei alguns coraçãozinhos também para chamar a atenção da criança, para prender a atenção da criança no momento que você está explicando algo tão importante para ela. Então, quando a gente está com raiva, quando a gente está ansioso, a nossa respiração, os nossos pensamentos, eles se tornam agitados, nosso pensamento fica agitado. E quando o pensamento está agitado, a gente não consegue pensar com clareza, a gente não consegue tomar uma decisão e agir. Então, antes disso, a gente precisa parar,
respirar e se acalmar. Então, aqui no nosso potinho da calma, o glitter vai ser o nosso pensamento. Então, quando a gente está muito agitado, nervoso, ansioso, os nossos pensamentos ficam agitados também. E a gente não consegue enxergar com transparência, a gente não consegue ver com clareza. E quando a gente se acalma, os nossos pensamentos, que são o glitter, eles começam a se tranquilizar, a se acalmar também. Assim a gente consegue tomar uma decisão e daí agir. Então é importante estar falando isso para a criança, para ela respirar, se acalmar e depois tomar uma decisão, depois agir. Então depois que a criança se acalmou, respirou, se tranquilizou, aí sim a gente consegue abordar esse assunto com ela, depois que ela está mais calma e tranquila, para não ser desgastante para a gente também, porque no momento que a criança tá agitada, tá nervosa, ela também não consegue compreender. E a gente também não consegue explicar para ela, passar para ela a situação. Então, o primeiro passo é sempre fazer a criança se acalmar para depois abordar o assunto com ela. Bem interessante, Bruna. Com certeza você ajudou vários pais com essas técnicas, né? De acalmar a criança. E nisso me surgiu uma curiosidade. A meditação, ela é indicada para criança também? Para a criança, a gente tenta usar essas técnicas para trabalhar a respiração. Porque você explicar a meditação para a criança talvez seja mais difícil para ela nesse momento se concentrar, para ela talvez se concentrar, dar atenção aos pensamentos ou ficar naquele tempo ali paradinha, quietinha. Então, já para os adolescentes, já serve mais. Técnica de respiração, técnica de relaxamento, a gente já consegue fazer com esse público mais jovens. Para as crianças, a gente tenta trabalhar a respiração com técnicas que a gente consegue prender elas de certa forma, né? Que sejam palpáveis, né? Que elas conseguem visualizar. Exatamente. Né? E além dessas 3 técnicas assim que você sugeriu, existem outras formas de ajudar ou trabalhar com a saúde mental das crianças e adolescentes? Sim. Tentar promover atividades que sejam prazerosas para esses adolescentes. E crianças também, né? Como ler, cantar, praticar algum esporte. Estabelecer rotinas também diárias dessas crianças e adolescentes. Sempre estar abertos a conversas sem julgamentos sobre possíveis problemas que esse adolescente e essa criança estão trazendo. O que é muito importante também, ter o espaço para o adolescente e a criança tá trazendo o que está sentindo nesse momento, né? Ter essa abertura para falar sobre os seus sentimentos. Bacana. Bruna, gostaria de agradecer. Temos perguntas, gente, para Bruna? Não? Então, Bruna, gostaria de agradecer. Com certeza foi muito válida a sua apresentação aqui, né? Então, muito obrigada. Muito obrigada a vocês pelo convite, muito obrigada por esse espaço, para a gente estar trazendo todas essas informações importantes para a população. Isso é muito importante. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que estão conectados aí com a gente. Então, ainda dá tempo de vocês compartilharem, porque nós temos mais uma entrevistada, a Camila. Então, ainda dá tempo, tá? De vocês compartilharem. Também gostaria de agradecer a Nilvana, que está aqui, né, repassando essa interpretação de sinais, representando a MESF. E também gostaria de convidar vocês para na próxima quinta-feira, para nossa 4ª live. O tema da próxima quinta-feira, para a próxima live, então é em relação, não foi falta de fé. Esse que é o tema. Então nós teremos uma psiquiatra, tá, nessa live, o pastor Toninho e também o padre Nivaldo. Então, convido vocês já a deixarem agendadinho, anotadinho, para participarem com a gente na próxima quinta-feira também, tá? Às 19 horas, tá? Então, agora estamos com a Camila. Seja bem-vinda, Camila. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Então agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a saúde mental nos adultos, para os adultos, voltada para os adultos, né, Camila? Com certeza. Então fala um pouquinho pra gente, o que seria assim a saúde mental voltada para esse público? Falar de saúde mental, como a Bruna nos colocou,
como a Bruna nos colocou, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, prevê que a saúde mental nada mais é do que o uso das nossas capacidades diante das situações de estresse. Então eu gosto de dizer, é a pessoa conseguir praticar o autoconhecimento para ela entender quais são as características, quais são as habilidades que ela carrega dentro de si e conseguir lidar com resiliência, com inteligência emocional diante das situações adversas da vida. Não tem como não ter as situações adversas. Então, nunca foi tão necessário termos momentos como esses para falarmos sobre saúde mental. Porque muito se fala, tenha saúde mental, mas pouco se ensina o que é de fato e como se desenvolve. Então, compreender a saúde mental é muito importante porque, infelizmente, nós estamos tendo impactos muito fortes nessa questão. E é importante que nós possamos trabalhar a saúde mental através do autoconhecimento, através da prática de psicoterapia, através das prevenções. Nós estávamos antes conversando, né, Camila, sobre a fadiga pandêmica, né? É uma situação que você relatou que está cada vez mais comum. Então explica pra gente o que seria essa fadiga pandêmica. Em função da pandemia, muitos são os impactos e eles são silenciosos. Eu uso a metáfora em set terapêutico que infelizmente não há um respeito com relação às doenças e transtornos mentais porque não se enxerga. Então, a pandemia está aí, nós estamos tendo sequelas, nós estamos tendo os impactos e a Organização Mundial da Saúde e a Associação Brasileira de Psiquiatria têm trazido literaturas e retratados sobre todo esse impacto que foi a estrutura necessária para viver todo esse estresse, medo, angústia, incerteza, independente da forma como cada um lida com o processo da pandemia, cada um teve as suas etapas, cada um teve os seus processos, os seus sentimentos. Então, falar de fadiga pandêmica é falar da quarta onda da pandemia, que é tida como uma pandemia de saúde, de transtornos afetando a saúde mental. E esse termo da fadiga, ele retrata o cansaço, a exaustão, a dificuldade de conseguir ser produtivo, a dificuldade de conseguir estar alerta, atento e traz isso acometendo principalmente no ambiente de trabalho. Por quê? Porque toda essa bagagem necessária, essa força necessária para enfrentar tudo isso, está tendo uma sequela e a pessoa está conseguindo se ver com uma dificuldade de concentração, uma exaustão, um rendimento de trabalho considerado baixo, uma dificuldade de concentração e memória. Então, tudo isso acaba que a pessoa, quando ela não tem esse conhecimento do que está acontecendo, do qual é a realidade que nós estamos vivenciando, aumenta a cobrança. Por quê? Porque eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ir para o meu trabalho, eu tenho que render tanto quanto eu conseguia. E aí entra num processo de adoecimento e de sofrimento ainda maior. Pessoal, a fadiga pandêmica, ela não é um transtorno, tá? Ela não é uma doença. Se nós formos hipotetizar aqui em uma escadinha, eu acho que para ficar um pouquinho mais tranquilo, ela é um sintoma da nossa realidade atual. Sim. Mas quanto mais cedo nós identificarmos os sinais de alerta que o nosso corpo está trazendo, menos é a chance de eu desencadear para um burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. E o burnout, ele desencadeia o quê? Transtornos como ansiedade e depressão. Então, olha como é importante nós falarmos e prevenirmos, olha como é importante que eu dê essa atenção especial para o meu corpo, que eu consiga escutar os alertas. Os transtornos mentais, eles não escolhem gênero, não escolhem profissão, não escolhem idade, então é importante que a gente tenha esse espaço, esse conhecimento, porque falar de transtorno mental, falar de saúde mental é garantir que a gente tenha essa condição de buscar ajuda, porque buscar ajuda é um ato de amor. Isso mesmo. Na verdade, a fadiga pandêmica, pelo que eu entendi, ela seria um efeito colateral, né, dessa situação toda que a gente está vivenciando, né? E com certeza, às vezes a pessoa não percebe, né? A própria pessoa que está passando por isso, que está com essa
né, tendo essas reações, não percebe, e às vezes um colega de trabalho, um familiar pode perceber, né? Pode dar esse alerta. Isso mesmo. E então, assim, que sinais que seriam, quais as alterações que você percebe, assim, principalmente no ambiente familiar ou de trabalho das pessoas que estão nessa situação? A depressão, vou falar já exatamente da depressão, porque ela nos traz sintomas físicos e psicológicos, né, e bem evidentes. A fadiga, gente, ela é tida como uma sensação de exaustão. Quem já passou pelo Covid relata, trazendo esse processo, que é aquela exaustão tida do vírus mesmo. Por quê, gente? Porque, inclusive, a literatura tem trazido muito, Renata, sobre os sintomas, as sequelas no de transtornos mentais em função do Covid. Então, é importantíssimo falar sobre isso para que a gente entenda. Mas quando eu não vejo isso no começo, agora esse cenário que é importante cuidar, e aí a gente traz os dois principais transtornos, e a depressão, ela é uma doença silenciosa e que nós precisamos olhar, respeitar, validar e entender, mas a depressão ela traz as características como uma alteração no padrão do sono. Então, ou o sujeito ele passa a dormir mais, tem uma hipersonia, ou ele passa a ter episódios de insônia, porque ela é um transtorno que altera o humor e ela traz uma tristeza predominante ou uma anedonia, uma sensação de apatia, é como se a vida tivesse ficado em preto e branco e as coisas passam a perder a graça, o desejo, a vivacidade. Também tem uma alteração no padrão alimentar, seja para uma presença de comer mais do que o cotidiano ou comer menos, um cansaço recorrente que as noites de sono não são suficientes para repor aquela condição de trabalhar. É muito comum relatar como se saísse da cama com aquela sensação de estar carregando o elefantinho nas costas, mesmo no ombro, porque fica com a sensação de cansaço mesmo. Uma falta de energia, uma ansiedade, pessoal, que é muito presente, e essa ansiedade ela traz um medo, uma baixa autoestima, uma sensação de impotência, um pessimismo, como se as coisas não fossem acontecer da forma como se deseja, eu não sou capaz, eu não consigo, um desamparo, uma desesperança. E o que é uma desesperança? É uma falta de acreditar que isso vai passar, uma falta de acreditar que as coisas vão melhorar, e o corpo ele pode estar trazendo também sinais como uma possível diarreia ou ânsia de vômito. Então é muito importante que a gente dê atenção e validade para que esses sintomas, se eles aparecerem, porque, gente, se nós buscarmos as estatísticas, 65% das pessoas que cometeram perdão, né, porque cometeram como se fosse um ato, mas que nós perdemos pelo suicídio, elas buscaram ajuda de um profissional na rede médica e elas trouxeram esses sintomas físicos. Então, esses sintomas físicos, eles são a nossa forma mais visual de conseguirmos entender que o meu corpo está precisando de ajuda, porque eu preciso ressignificar e elaborar tudo que eu estou vivendo. Bem interessante isso tudo, né, Camila? E eu acho que é importante a gente frisar que esses sintomas, eles não são apenas um dia, né? Porque é normal, a gente tem dias que a gente realmente não tá bem, não é todo dia que a gente tá feliz, né? Como às vezes as redes sociais mostram, né? Que tudo é lindo, maravilhoso, colorido, né? Então, assim, esses sintomas que você tá falando, eles são crônicos, né? Eles são recorrentes, eles não acontecem apenas um dia ou outro, né? Isso que você falou é importantíssimo, Renata, porque assim, pessoal, estar triste é estar vivo. Estar triste é diferente de estar deprimido, né? Por quê? Porque às vezes é uma ditadura de felicidade, de que eu tenho que produzir, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar perfeito, eu comparo o meu bastidor com o palco do outro e eu imagino que a vida do outro é perfeita, e aí eu não valido emoções como raiva, medo, tristeza, que são
humanas. A gente carrega e a vida é o sertão que se alteia e se abaixa. É um dia que vai ter momentos de alegria, entusiasmo, prazer, e vão ter os desafios da vida que vão exigir que a gente entre em contato com emoções como tristeza para reelaborar, para ressignificar. Então, quando que eu tenho que ligar o meu alerta e buscar ajuda? A literatura nos traz que a partir de 15, 20 dias, quando esses sintomas eles se tornam recorrentes e que eles estão impactando na tua produtividade de trabalho ou nas relações interpessoais, é que sim, você pode buscar ajuda. Agora, não tem como não estar triste diante de coisas que nós temos vivenciado. É normal que durante toda essa pandemia, estranho for se a gente não teve dias de tristeza, com tantas vidas que foram perdidas, com tantas situações que a gente está tendo que ressignificar, com tantos propósitos que estamos tendo que encontrar dentro de nós e no nosso existir. E eu preciso validar, eu só passo por uma situação quando eu valido ela, quando eu ouço o meu sentimento, quando eu entendo o que ele está me dizendo. É importantíssimo compreender que estar depressivo é algo que vai além. Estar triste, agradeça, você está vivo. Né? A gente cria essa ilusão. Eu gosto de explicar para pacientes adultos mesmo, não é só para os piquitiquinhos. A gente cria essa falsa ilusão de que viver é um eterno mar de rosas. E aí a gente quer a linha tênue do eterno bem-estar. Gente, qual é a linha do eletrocardiograma? Alto, baixo, alto, baixo. Então isso é viver. Tá triste, agradeça, vai lá deixar a lágrima escorrer, é sinal de vida, é sinal de propósito, é sinal que tá tendo força. Se ficar do jeito que a gente quer, o eterno bem-estar, a linha reta, né? Então vamos encarar a vida como um processo lindo do viver mesmo. É assim, é o direito de sentir tudo. Por isso o se observar, né? Porque dentro dos limites as emoções elas são positivas, né? O medo, a ansiedade, né? Então a gente dentro dos limites, né? Dentro da normalidade, até para fazer com que a gente também aprenda, evolua, né, com esses sentimentos, né? Então, por isso é importante muito, né, se observar. E caso a gente não tenha esse costume ou essa facilidade de interiorizar, de parar um pouquinho, de se analisar, se autoanalisar, a gente precisa que as pessoas ao nosso redor também olhem para o outro, né? Porque assim, Camila, a gente vê tanta gente falando de amor próprio, você precisa se amar, você precisa olhar para você, só você, a gente também precisa cuidar para não ficar egoísta e esquecer de olhar para o lado, para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, não é? Independente do número de pessoas que estiver conosco nesse momento, essa pessoa, ela pode multiplicar esse assunto e esse conteúdo para pelo menos 10 pessoas. Então, ser a rede de apoio, de conseguir olhar para o teu redor e entender que, poxa, diante de tudo que nós estamos vivenciando, tá tudo bem não estar tudo bem, eu não tenho que estar bem o tempo todo, porque eu posso ressignificar, buscar ajuda. E felizmente, gente, olha como é um avanço ter um momento como esse. Eu parabenizo grandemente por cada pessoa envolvida por essa atitude de dar espaço de falar sobre dois estigmas. Um é saúde mental e outro é a prevenção ao suicídio. Porque quanto a gente ouve, infelizmente, através de comentários que não precisam vir, mas vêm, é loucura buscar ajuda, é loucura ir na terapia, ou só se mata quem não tem o que fazer. Gente, quem julga se afasta. Quem compreende o que está vivendo, acolhe, valida e dá força para o outro. Uma doença silenciosa, ela não mostra tão evidente o que está ali por trás. A gente não consegue ter esse raio-x panorâmico de ajuda. Então é importante que a gente tenha sempre esse olhar de aconchego. A melhor vacina contra essa pandemia, de acreditar que a vida não tem salvação, de acreditar que não tem um dia melhor, porque a palavra ferida, se a gente for dividir, o que é? A ida da fé. E aqui eu não entro na questão da religiosidade, mas a fé é a capacidade de acreditar que dias melhores virão.
Então, quando a gente fala sobre olhar para o outro, a gente está falando no maior antídoto, que é amor, que é compaixão, que é acolhimento. Se você não sabe o que falar, não tem necessidade. Escute, valide essa dor, não julgue, não critique, não fale sobre ser frescura, não traga como se aquilo não fosse algo válido, algo importante. Somente quem está sentindo é que sabe o que está sentindo, porque tem uma rivalidade na empatia, né? Sim. É muito comum, gente, o processo de, vamos aqui hipotetizar que a Renata me coloque uma situação que perdeu um ente querido. E eu imagino que fazer um ato de empatia é dar uma receita de bolo pronto. Não, Renata, quando eu perdi determinada pessoa, eu comecei a sair ou eu me recolhi. Eu quero dar aquilo que faz sentido para mim, sendo que é outra pessoa com outra história de vida, com outro significado. Gente, o que eu posso fazer para ser empático? Como eu posso te ajudar a passar por isso? Você quer falar sobre isso? Eu te ajudo te ouvindo? A gente tem 2 ouvidinhos e uma boca. E não ensinam a gente a ouvir. Ouvir não é da receita pronta. Ouvir é acolher, é validar, é dar importância para quem está na tua frente. Então talvez esse assunto não faça sentido para você, mas faça sentido para quem está do teu lado e seja você a mão que se estende, que acolhe, que ajuda. E é importante, né, a pessoa falar, porque eu imagino que cada vez que ela fala, ela tem uma visão diferente, tem um peso diferente, né? Então isso é muito importante que a gente possa ouvir, né? E como diz aquela frase, né? Depois do temporal sempre vem uma calmaria, né? Mas cada um tem o seu tempo, né? E uma intensidade de temporal também. Mas Camila, explica pra gente em relação à depressão. Ela é a única doença que levaria ao suicídio ou existe outros fatores, outras situações, outros distúrbios que podem levar ao ato em si? É importante a gente entender, pessoal, que o suicídio ele é um fenômeno que não tem uma causa estabelecida, uma causa concreta, né? Ele pode ser desencadeado por fatores genéticos, por fatores ambientais e por transtornos mentais. Os 2 principais transtornos mentais que desencadeiam esse processo da ideação suicida é a esquizofrenia e também o próprio transtorno depressivo. Mas existem N fatores que podem desencadear: o uso abusivo de drogas, psicoativos, ambientes estressores, rupturas e perdas, a elaboração de lutos que não se dão espaço muitas vezes, situações estressoras. Então é muito importante que a gente entenda que não tem uma coisa, um fator, mas um conjunto de vários fatores que vai trazer. Mas, gente, essa campanha toda, ela está nos trazendo o quê? Que a pessoa que traz a ideação suicida, ela quer se comunicar. E qual é a mensagem que ela quer passar? Eu não estou conseguindo lidar com a minha dor sozinha, eu preciso de ajuda. Porque a ideação, ela é como se aqui estivesse a vida, aqui estivesse a dor. Eu quero acabar com a minha dor, mas eu quero ter uma atitude determinante para um problema temporário. E aí, nesse processo é que a gente precisa entender o que está oculto, o que está além, e ouvir o que está por trás dessa dor e ofertar ajuda, encaminhar para redes de apoio, encaminhar para todo esse processo de atendimento qualificado. Busque o profissional, porque nem sempre a família ela consegue ajudar. Sim. Porque ela está tão próxima dessa dor e às vezes os pais, familiares, irmãos, amigos se culpam por isso. Por que eu não consigo ajudar? Porque quanto mais próximo eu tô dessa pessoa, mais eu sinto. E é importante deixar esse distanciamento para que a equipe qualificada, para que os profissionais de saúde mental atendam com capacidade de garantir a tradução dessa comunicação. Como elaborar essa dor, como fazer esse processo de enfrentamento. E você falou, Camila, sobre a rede de apoio, né? Hoje, quais seriam as redes de apoio que nós temos, que você indica ou que você tem conhecimento?
O nosso município, felizmente, é servido de profissionais incríveis e extremamente capacitados. Hoje nós temos a rede de apoio através das UBS, do qual os profissionais vão fazer um encaminhamento para as profissionais do município. Nós temos toda quinta-feira o grupo Sobrevivência, do qual estará aqui na próxima live um dos fundadores, o Toninho, e que ele auxilia não só as pessoas que estão por esse processo, mas também os sobreviventes, que são as pessoas que ficam após esse ato e que carregam tanta dor. Nós temos os profissionais de todo o segmento de saúde mental, os profissionais da rede privada com convênio. Temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, através do número 188, do qual 24 horas ficam pessoas disponíveis para ouvir, acolher, fornecer uma ajuda. Então, se eu tô com uma pessoa que está passando por uma situação de crise, que eu não sei o que fazer, gente, até que você consiga o apoio dessa rede de contato, aciona o CVV, faça esse cuidado, essa oferta, essa ajuda. Perdão se eu esqueci alguma, me ajuda. Não, mas seriam essas redes mesmo. Inclusive, falando do grupo Sobrevivência ali, com o Toninho, né, e outros voluntários, o trabalho que foi realizado nas escolas, junto com o Maicon, né, isso, o psicólogo, isso. né? Então, assim, nas escolas com os pais. Então, foi um trabalho lindo que a gente já recebeu feedback de alguns pais, como foi valioso esse trabalho. E todo esse trabalho também que está sendo feito, né, do Setembro Amarelo, a gente consegue visualizar pessoas que às vezes nunca falaram do assunto, que já tiveram na família, né, situações que não se sentiam à vontade até então de falar, e aí quando eles começam a ver que precisa ser falado, que cada vez que alguém fala, não é que você está incentivando o ato, muito pelo contrário, você está às vezes ajudando muitas pessoas, né? E infelizmente, com essa falta de conhecimento sobre toda essa campanha, tem-se tido até memes e coisas assim, vamos dizer, não necessárias na internet, sobre, vem Setembro Amarelo e então vai se falar de prevenção ao suicídio. É importante compreender, gente, que todos esses profissionais, eles lutam diariamente com o processo de garantir que a pessoa se mantenha no tratamento, garantir que ela resgate o propósito e a fé no viver, garantir que ela resgate uma esperança em conquistar os seus sonhos, porque quem sonha está, né, no vigor da vida. Então, não, setembro é em função do 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio. Assim como no seu aniversário as pessoas te dão mais atenção, então no setembro se dá mais atenção a essa causa, mas todo esse movimento, essa rede de apoio, ela trabalha arduamente, e esse grupo Sobrevivência, eu sempre tiro o chapéu, eu admiro o trabalho de quantas vidas eles salvam, de quantas vidas eles garantem que estejam ali resgatando e ressignificando a sua dor. Isso mesmo, é um trabalho que é feito o ano todo, né? Sempre é feito, mas a gente dá ênfase nesse mês por ser o mês voltado a essa campanha. Assim como nós temos a campanha de saúde do homem, que seria no Agosto Azul, de saúde da mulher, que seria o Outubro Rosa. Então, cada mês é voltado para alguma campanha, né? Então, é uma forma de se falar mais sobre o assunto, mas isso é trabalhado o ano inteiro, né? Na rede pública, na saúde pública, a gente tem como porta de entrada ali todas as unidades básicas de saúde. Nós temos o CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que também trabalha de porta aberta com esse acolhimento e depois dando os direcionamentos, e mais toda essa rede que você colocou, né, Camila? Então, é um mês para a gente realmente dar ênfase e principalmente divulgar, né, as redes de apoio mesmo, as portas de entrada, né, para esse apoio mesmo, para esse assunto. E a gente sabe que a prevenção, ela é extremamente importante, né? E não somente através dessa rede, gente. Se você que está nos ouvindo e porventura está passando por um processo de sofrimento,
peça para um amigo, peça para o seu familiar, entregue através de uma carta escrita que você está precisando de ajuda, busque esse processo do resgate da sua fé no sentido de acreditar no viver. Quem encara esse processo de dor, ele traz tantas histórias incríveis sobre superação, sobre resiliência, que é importante você acreditar que essa força está aí dentro de você. Isso mesmo. Camila, eu gostaria de agradecer imensamente a tua presença aqui, né? Nesse dia, eu acredito que foi muito produtivo estar aqui, então muito obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez, parabéns por toda essa ação feita pelo município, parabéns por essa visão e essa consciência da importância desse tema, de dar esse espaço tão necessário e importante. Conte comigo, obrigada. Obrigada. E, gente, fica então o convite, nós estamos encerrando a live de hoje, a nossa terceira live com essas duas psicólogas fantásticas, a Bruna e a Camila. E fica o convite para vocês para quinta-feira que vem, gente, na quarta-feira, a entrevista na rádio, tá? Pela manhã, cedinho na Rádio Independência. Na quinta-feira, a entrevista na Rádio Campos Dourado, cedinho. E na quinta-noite, no mesmo horário, 19 horas, a nossa quarta live com o tema Não Foi Falta de Fé. Então, estaremos com mais convidados. Então, fica o convite e muito obrigada pela presença de vocês, para todos vocês que estiveram conectados aí com a gente. Obrigada!